Antes de iniciar uma viagem, é importante planejar e conhecer as opções, caminhos e principalmente conhecer a história do local que você vai visitar. A maioria das pessoas procura lugares calmos e com paisagens deslumbrantes. Mas há outras que estão dispostas a encarar desafios e improvisar a todo momento. E hoje, no mundo desconhecido, vamos te mostrar alguns destinos que apenas os turistas mais corajosos são capazes de encarar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. A Floresta Roia Baciu. A Floresta Roia Baciu está localizada na Transilvânia, na Romênia, e é bastante conhecida pela variedade de histórias sobre fenômenos paranormais. A floresta é densa e fechada e possui um aspecto altamente intimidador com ocorrências de diversas atividades incomuns. Diversos relatos narram o avistamento de fantasmas ou aparições. E na década de 70, diversas pessoas relataram avistamentos de OVNIs. Os visitantes relatam sofrer de grande ansiedade, com a sensação de estarem constantemente sendo observados ou perseguidos. Além disso, a vegetação apresenta formas incomuns e, de acordo com o biólogo Alexander Swift, a madeira das árvores é extremamente dura, sendo difícil de cortá-las mesmo usando um machado. E aqui, os equipamentos eletrônicos apresentam um mau funcionamento. Esta região tornou-se muito conhecida nos anos 60, mais especificamente em 18 de agosto de 1968, quando um técnico militar chamado Emily Barnea divulgou algumas fotografias de OVNIs sobrevoando a floresta. As fotos não foram analisadas por especialistas e continuam sendo um enigma. Ainda na década de 60, um pastor, juntamente com suas 200 ovelhas, desapareceram sem deixar rastros. Os especialistas não sabem exatamente o que causa estes fenômenos paranormais, e a floresta continua a ser um mistério para todos. Capela dos Ossos. A Capela dos Ossos está situada na Igreja de São Francisco, na cidade de Évora, e é um dos monumentos mais conhecidos de Portugal. Ela foi construída no século XVI por iniciativa de 3 monges franciscanos que pretendiam transmitir a mensagem da transitoriedade da vida. Um dos principais motivos de sua construção foi o fato dos cemitérios estarem ocupando muito espaço na cidade. Haviam exatamente 42 cemitérios lotados. Então os monges pensaram em uma maneira de aproveitar toda a área para outros fins. A solução dos franciscanos, que aliás foi bem comum e criativa, foi de retirar os ossos dos cemitérios para decorar uma capela. As paredes deste local e 8 pilares estão decorados com ossos e crânios humanos ligados por cimentos pardos. Acredita-se que aqui se encontram mais de 5.000 caveiras humanas, entre inúmeros ossos de outras partes do corpo, preenchendo espaços do chão ao teto. Esta capela é uma boa alternativa para você que gosta de locais com um toque de mistério. Colina das Cruzes. A Colina das Cruzes é um centro de peregrinação católica situado a cerca de 16 quilômetros de Šiauliai, na Lituânia. A colina tornou-se um santuário após a revolta camponesa de 1831 contra a Rússia. Estima-se que de 10 a 20 mil pessoas morreram nesta ocasião, e as pessoas que não encontraram os corpos de seus entes queridos colocaram cruzes neste local em homenagem a eles. Desde então, a colina tornou-se um local de peregrinação para os católicos que todos os anos a visitam e deixam uma cruz como sinal de respeito e de fé. A colina possui cerca de 60 metros de altura e 40 metros de largura. Milhares de cruzes, estátuas, entalhes, rosários, pinturas de santos e outras lembranças de objetos significativos empilham-se neste local. Hoje, existem mais de 200.000 cruzes nesta colina. O Caminho do Rei. O Caminho del Rei é uma ótima opção para quem gosta de aventura. Trata-se de uma passagem cravada nos desfiladeiros de Xorro e Gaitanejo, a norte de Málaga, na Espanha, e possui cerca de 3 quilômetros de extensão. A construção foi concluída em 1905 e foi feita enquanto estava sendo construída uma hidrelétrica no rio Guadalhorce, pois os trabalhadores necessitavam de uma passagem que cruzasse os desfiladeiros para transportar os materiais, fazer a vigilância e também a manutenção do canal. No ano de 1921, o rei Afonso XIII cruzou o caminho para inaugurar a represa, e desde então, a rota ficou conhecida por seu nome atual.
A falta de manutenção e o abandono fizeram com que a estrutura da estrada fosse comprometida, provocando o desmoronamento de algumas das etapas. Por este motivo, este é um dos pontos favoritos para os turistas que procuram emoções fortes. Após a morte de alguns turistas, entre 1999 e 2000, o governo resolveu fechar as entradas para realizar reformas. Mas, mesmo assim, os aventureiros encontraram formas de entrar neste local. Em 29 de março de 2015, após um investimento de 2.800.000 euros, o local foi aberto oficialmente ao público. Caixões pendurados. Em Sagada, nas Filipinas, está situado o cemitério mais incomum do mundo. Dezenas de caixões estão precariamente agarrados às rochas escarpadas com restos mortais dos ancestrais do povo de Sagada. Apesar de apenas alguns caixões serem visíveis, todo o rochedo aloja centenas deles, pois o povo de Sagada perpetua este ritual há mais de 2.000 anos. Todo o processo fúnebre tem início bem antes do sepultamento propriamente dito. Os pequenos caixões de madeira são feitos manualmente pelos idosos quando estão próximos de falecer. Se já estiverem muito fracos ou incapacitados para o trabalho, o caixão é feito pelos seus filhos ou parentes próximos de forma que esteja concluído a tempo de receber o corpo. O ritual ainda obriga que os cadáveres sejam colocados dentro dos caixões, por menores que eles sejam em relação ao corpo, ainda que por vezes seja necessário partir os ossos para que caiba em um espaço tão pequeno. Os caixões são transportados para o alto dos rochedos, juntando-se aos de seus antecedentes. De acordo com os moradores, este ritual é feito para que os corpos estejam mais próximos dos céus. A Piscina do Diabo. A Piscina do Diabo está localizada na cachoeira Victoria Falls, na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, na África. Com uma queda de mais de 125 metros de altura, ela é considerada a piscina natural mais perigosa do mundo, que apenas os mais corajosos têm coragem de encarar. Durante os meses de setembro e novembro, o volume e fluxo da água é menos intenso, fazendo com que uma das beiradas da cachoeira abrigue uma incrível piscina natural. Apesar de assustador, os guias turísticos garantem que é quase impossível ser arremessado cachoeira abaixo. Este lugar é realmente incrível, e mesmo com um nome um tanto assustador, pode ser o local perfeito para quem gosta de aventura. Monte Huashan. Esta trilha está localizada no Monte Huashan, a 120 quilômetros da cidade de Xi'an, na China, e é mais conhecida como o Caminho da Morte. Para chegar até o pico do monte, é necessário enfrentar subidas com escadas super íngremes e pontes feitas de tábuas de madeira. Todo o percurso é feito segurando-se em cabos de aço presos nas paredes da montanha. A recompensa para quem chega ao topo é o templo taoísta, construído no século II a.C. e famoso por servir um dos melhores chás do país. O Monte Huashan é uma das 5 montanhas sagradas da China. Ele é formado por 5 picos. Suas trilhas foram feitas por monges alpinistas para ser um refúgio de budistas, eremitas e taoístas. É importante ressaltar que o uso de equipamentos de segurança não é obrigatório na realização do percurso. Estima-se que cerca de 100 turistas morrem todo ano neste local. Catacumbas de Palermo. As catacumbas de Palermo são conhecidas em todo o mundo. Definidas como Museu da Morte, elas possuem uma imensa coleção de esqueletos e corpos embalsamados. As catacumbas são do século XVI, e a princípio o que havia neste local eram apenas alguns corpos de monges. Porém, as pessoas perceberam que o local possuía as condições ideais de conservação e os corpos demoravam para se decompor. Este fato foi visto como um milagre divino, e a partir de então, os corpos da população de Palermo passaram a ser mumificados aqui. Seus corpos eram preparados, vestidos e colocados em um lugar de destaque, em nichos pelas paredes. Porém, isto custava caro e apenas as pessoas mais importantes, como médicos, advogados, artistas, coronéis, entre outros, eram mumificados aqui. Em 1880, as catacumbas foram fechadas e pararam de receber os corpos, mas foram abertas em 2 exceções. Uma em 1911, para o vice-cônsul dos Estados Unidos, e outra para Rosália Lombardo em 1920, uma garota de família nobre que morreu aos 2 anos de idade devido a uma pneumonia.
E você teria coragem de encarar ou visitar estes lugares? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima.